Oi, tudo bom? Oiê, tudo bom? Joia, tô Prazer estar aqui aqui. com você. O prazer é todo meu. Obrigada pelo seu tempo. Eu sei que você tem vários compromissos, uma agenda muito comprometida, mas muito bom ter você aqui. E para mim, uma das grandes referências em criar, em fugir do comum, em quebrar padrão e trazer conteúdos realmente interessantes para a audiência é você, é uma grande referência, uma grande inspiração nessa área. E olha, eu sei que muita gente já conhece a Isa, até que ela faz um trabalho brilhante na internet. Mas para quem ainda não conhece, conta um pouquinho da sua história de nutricionista. Continua sendo nutricionista, né? Mas indo para o marketing digital. Conta um pouquinho sobre como que você trilhou. E o que é legal, assim, eu vejo em todas as histórias de empresários e empreendedores que eu tenho trazido aqui, histórias de superação, histórias de desafios. E essa é a vida do empresário, do empreendedor que quer se destacar. A gente começa ouvindo muitos nãos, começa tendo desafios, então reparem esse padrão quando a Isis for contar a história dela, já anotem para que vocês se fortaleçam quando tiver que lidar, ou às vezes já está tendo que lidar hoje com esses desafios. Como a Tati falou, eu sou nutricionista de formação. E aí, quando eu me formei, eu fiz um juramento para mim, que até então eu tinha vivido ali para mim. E a partir daquele momento eu ia viver para as pessoas, para me dedicar às pessoas. E eu me formei como nutricionista. Meu sonho era ganhar R$ 4.000, era o meu sonho lindo de verão. Olha. E aí eu comecei a atuar como nutricionista de consultório. E eu não gostava, me sentia um passarinho preso na gaiola, eu queria ir pro mundo. Desde então eu já amava fazer mídias sociais, eu tinha um Instagram na época que bombava, lembrei de ser nutricionista. E aí eu, na época, conheci o Fórmula de Lançamento, o Érico Rocha, lancei um e-book e fiz R$ 10.000 junto com outra pessoa em uma semana com esse e-book. Isso para mim virou minha cabeça, porque como assim, né? R$ 10.000 com e-book em PDF. E foi então que eu sempre gostei, na verdade, de tecnologia, de escrever, de carreira. Só que eu não tinha uma visão que eu poderia atuar com empreendedorismo, porque eu nem empreendia de verdade ainda, né? Então eu comecei a falar para nutricionistas naquela época, que era o público de carreira que eu mais tinha perto de mim. E entrei no mundo digital, foi muito bom. O meu ano, no caso, eu comecei em 2014. Em 2015 foi muito bom, eu tive um altíssimo faturamento. Primeiro ano do meu negócio digital, eu faturei R$ 9.000. No segundo ano do meu negócio, eu faturei um pouquinho mais de R$ 600.000. Então, já engrenou. E aí, no terceiro ano do meu negócio, era maravilhoso. Quarto ano também, eu estava faturando muito no nicho de nutricionistas, faturando múltiplos 7 dígitos por ano. Só que eu sentia que aquilo não me completava. Eu sentia um vazio dentro de mim quando eu pensava no meu nicho, sabe? Que não era bem aquilo que eu queria fazer a vida inteira. E foi quando eu estava faturando mais que eu decidi abandonar esse nicho e fazer minha transição de carreira e vim fazer o que eu realmente amo, que é estar aqui com vocês, falando de conteúdo, falando de criação de produtos digitais, falando de internet, falando de carreira online, de como trabalhar de casa. E hoje realmente eu me realizo muito quando eu fiz essa transição. Eu falo dessa transição aqui porque eu sei que muitas pessoas estão em transição. É bem possível que algumas pessoas aqui sejam palestrantes, mas ainda não vivam disso, Sim. estejam numa outra carreira que monetiza muito mais. E eu vou dizer para vocês, vale muito, muito a pena quando a gente vai fazer realmente o que a gente gosta, a nossa paixão ao falar. As pessoas sentem que a gente é muito mais feliz. A gente ganha muito mais audiência quando a gente está falando de um assunto que a gente realmente vive, que a gente realmente pratica, que a gente transpira aquele assunto e realmente sente dentro do nosso coração um propósito. Então vale muito a pena. Foi muito difícil quando eu transitei de carreira, porque eu não tinha muita clareza exatamente do que eu ia fazer. Eu testei várias áreas de atuação até estar aqui hoje. Hoje eu estou muito, muito, muito feliz. Eu costumo falar que período de transição é um desafio, porque
você sai da zona de conforto que você tinha e você ainda não chegou aonde você quer chegar. Então, é um período, gente, que a gente tem que estar preparado emocionalmente para isso. Não é um período fácil, é um processo. Eu me lembro que quando eu dava aula em turmas de MBA, e eu estava confortável, porque todo final de semana tinha aula, cada final de semana que eu dava aula em turma de MBA, eu ganhava meus 4 mil reais, meus 3 mil reais, e eu falava, nossa, ganhar 3, 4 mil reais por final de semana tá incrível, né? E até o momento que eu conheci o mundo de palestras, e eu vi que nas palestras eu não ia ganhar, não era 3, 4 mil reais por 20 horas de aula, por um final de semana inteiro. Eu vi que eu poderia ganhar no início 5 mil reais a hora. Eu falei, gente, é isso que eu quero. Primeiro que eu amo palestra, eu amo palco, vou conseguir falar para o maior número de pessoas, é isso. Só que aí eu tive que dizer não para os MBAs, mesmo não tendo palestras ainda, porque quando surgia a palestra, surgia no final de semana. E aí eu já tinha aula no MBA no final de semana. Então não Uau. conseguiria migrar sem abrir mão antes. E foi doloroso, porque eu tive que abrir mão de uma receita certa para ir por uma duvidosa, uma que eu não teria certeza se viria. Mas eu aproveitei esse tempo para investir em estudar e mergulhar e as coisas começaram a acontecer. Mas transição é isso, é a incerteza, é a insegurança, é como esse momento que a gente está vivendo. É uma transição, é uma mudança, é uma crise que depois vem a bonança, mas a gente nunca sabe, né? Quando que vem, quanto tempo que vai ser isso, e a gente tem que conseguir administrar todas essas emoções para dar continuidade. Então a Isis é essa mulher de sucesso que vocês viram, com muito resultado, porque ela escolheu enfrentar os medos, enfrentar as inseguranças, e dia após dia um empresário, um empreendedor, ele faz isso. Ele precisa enfrentar todos os medos. Né? E hoje eu vejo que você vem fazendo um trabalho, a cada dia você descobre, investiga, estuda, e vem fazendo um trabalho muito forte de conteúdo. Entre tantas pessoas que eu acompanho, olha que eu acompanho poucas pessoas, mas entre essas pessoas eu vejo que a Isis é uma das mais criativas na criação de conteúdo. Como é esse processo de criação? Muitos palestrantes falam, Tati, eu não sei o que postar, eu não sei o que falar no vídeo. Como que eu pego uma coisa singular, uma coisa que ninguém está fazendo? Como que é esse processo de criação para colocar um conteúdo que realmente gere conexão, engajamento e que toque o coração das pessoas que estão lendo ou assistindo? Bom, primeiramente, acho que vem a intenção, vem a decisão de querer fazer isso. Então, eu decidi quando, ano passado, eu estava muito insatisfeita com o meu conteúdo ano passado, no início de 2019. Eu via que não estava tendo atração, eu via que estava muito aquém do potencial que eu tenho, eu via que as pessoas não estavam se engajando tanto. E eu decidi. Teve um dia que eu virei para mim, para minha equipe e falei: o nosso conteúdo vai ser incrível, as pessoas vão amar, elas vão elogiar, vão falar que é criativo. Então, primeiro é uma decisão. Porque se a gente não decide isso, a gente nunca vai ampliar os nossos horizontes para que isso aconteça. Então, eu realmente decidi isso. E aí vem um outro processo, assim, de olhar para dentro. E é um convite que eu faço a todo mundo que posta na internet, você olhar para você, entender como seu conteúdo pode refletir a sua personalidade. Entender quem é você, o que você gosta, o que você não gosta, qual é a sua opinião, qual é a sua história, quais traços você tem na sua personalidade. E você não viver um personagem para agradar a sua audiência, mas você entender quem você é e transbordar quem você é nos seus conteúdos, entendeu? Então, às vezes, sim, eu não era autêntica a ponto de eu estar transbordando a minha real essência, por exemplo. O humor faz parte de quem eu sou. Me considero bem humorada, eu gosto de brincar, gosto de fazer gracinha. E eu não transbordava isso no meu conteúdo, porque eu acreditava que tinha que ser mais profissional, mais sério, mais careta, sabe? Fazendo até um parênteses nesse ponto, a maior parte das pessoas que eu percebo que começam a vir para o digital, elas tendem a ficar mais sérias mesmo. Talvez Não por é? aquela preocupação do julgamento, aquela preocupação de qual que é o certo, qual que é o errado. Não, você tem que ser você. Mas não, peraí, deixa eu pensar cada palavra que eu vou falar. E aí eu me vejo muito assim, meus primeiros vídeos, eu falo, gente do céu, se eu gaguejasse, olha, era um vídeo, que aí tinha edição. Se eu gaguejasse um pouquinho, aí eu já falava, não, vamos voltar. Não pode gaguejar, tem que ser perfeito, não pode ter um erro.
E aí eu falava metódica, assim, parecia um robô. Olá, aqui é a Tati De Angela e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Eu falei, como que o povo assistia isso, sabe? Mas é assim que começa, é assim que a gente vai também se descobrindo, vai se conhecendo. O importante é começar, mesmo não sendo tão bom quanto você gostaria, mas aos poucos a gente acaba se soltando, né? A timidez, a insegurança, o medo do julgamento faz com que a gente às vezes fique meio que travada e acaba não sendo tão espontâneo como poderia ser. Então, esses dias eu fiz uma live lavando vasilha. Eu falei, gente, lá atrás, quando na vida que eu faria uma live lavando vasilha? Sabe? E agora, e assim, é um desafio diário de você ir se soltando. Porque tem hora que você pensa e você fala, não. Aí você fala, vou, já. Aí você vai se soltando, você vai se permitindo fazer algumas coisas. E a audiência te responde. Eles vão falar se tá bom, se não tá. E aí você vai sentindo o que, que dá para você investir mais, o que, que você pode investir menos. É incrível esse processo. Então, o primeiro item é intenção. E olha que a intenção ela vem junto com comprometimento, hein? A Isis virou para a equipe dela e falou, olha, eu quero fazer, a partir de agora, um conteúdo que vale a pena, que transforme a vida das pessoas. A gente pode muito mais do que isso. A gente pode muito mais do que a gente está fazendo. Então, começa tudo com a intenção. Depois da intenção, vem o olhar para dentro. E isso tem muito a ver com a construção de uma palestra. Porque uma palestra que não tem histórias, ela não inspira. E quando você olha para dentro, você descobre que valor tem a sua história. Às vezes uma história engraçada, às vezes uma história triste, emocionante, inusitada, não importa qual. Mas a nossa história vai ter um valor e vai engajar e vai inspirar tantas pessoas. Então é o momento de olhar para dentro e buscar a sua autenticidade. Como que é o seu estilo e como que você pode trazer a sua verdade para as lives, para os vídeos e até mesmo para as palestras. E depois do olhar para dentro, ainda tenho mais algumas coisas para falar sobre olhar para dentro, que eu acho que é legal a gente aprofundar isso para que as pessoas entendam o que é isso na prática, tá? Então, o olhar para dentro, além de você entender sua personalidade, formar a sua opinião, porque somos formadores de opinião, para formar a opinião dos outros, antes a gente tem que ter uma opinião muito consolidada, né? Vem também a questão de você não ficar apegado à sua concorrência. Então, eu não acredito que eu tenho concorrentes. E eu não acredito. Porque do jeito que eu falo, com a minha pegada, com o meu propósito, só tem eu. Então, quando você está muito alinhado com a sua audiência, com a sua essência, com o seu propósito, com a sua personalidade, você vai se tornar único e você vai ver que o seu conteúdo só você que faz. Então, não ficar olhando concorrência, porque eu conheço quem está começando e as pessoas começam a olhar tudo que os concorrentes estão fazendo e isso enfraquece um pouco o seu poder pessoal. E, além disso, sair do óbvio, né? Também, quando você olha para si, para sua história, você vai ver que você vai ter histórias únicas para poder contar. Olhar para si, você é feito das suas histórias. Todas as respostas estão nas nossas histórias, eu acredito muito nisso. Então, eu já contei mais de 20 histórias minhas só nesse ano. Toda hora surge uma história nova. Quantas histórias incríveis você tem aí dentro para trazer de aprendizado. E as suas histórias só você vai ter. Os seus aprendizados só você vai ter. E são os que mais engajam, né? Exato. Eu vejo que quando a gente conta a nossa história, o que dá de comentário, pessoas se inspirando. Tem coisas que acontecem que são mais comuns do que a gente imagina. Então tem sofrimento que a gente pensa que é só o nosso sofrimento. Mas tem pessoas sofrendo com a mesma coisa. Então quando a gente compartilha essa história, a pessoa fala, nossa, e você fez assim, você teve esse resultado, uau, é isso, sabe? Eu quero fazer também. Então gera uma inspiração muito grande esse ato de contar histórias. E aí vem o tópico 3, que tá bem similar ao tópico 2, mas você entender qual é o seu jeito de fazer o seu conteúdo. O que significa isso? Eu achava que o meu conteúdo tinha que ser igual as pessoas da minha área estavam fazendo, que é pegar os meus vídeos de palestra e minerar, né? Fazer os vídeos de 1 minuto e postar. Então, o que eu sentia? Eu fazia muito. Tinha uma época que eu estava fazendo, Tati, 3 vídeos por dia de 1 minuto, legendados, tudo bonitinho, e não ia pra frente. Eu falava, mas gente, eu tô fazendo tanto, eu tô me dedicando tanto.
Por que que minha audiência não está crescendo? Minha audiência só diminuía. Por que que as coisas não estão acontecendo? Por que que as pessoas não comentam? Ninguém comenta. Olha Tipo, só. tinha um esforço todo, a minha equipe ia lá, selecionava os vídeos, a gente tinha 8 critérios do que tinha que ter no vídeo de 1 minuto para ser impactante. A gente seguia tudo. E tinha 2 comentários. Não que comentário seja realmente uma métrica super relevante, não é? Mas eu sentia que eu podia mais que isso, sabe? Até que eu parei e eu falei, cara, não. Qual que é o meu jeito de fazer conteúdo? Sabe? O que que tem a ver comigo? Então, assim, hoje eu não me considero mais uma pessoa tímida, mas eu sou introspectiva e eu gosto muito de escrever. As minhas melhores ideias vêm não quando eu falo, mas quando eu escrevo. Olha E só. talvez você que seja palestrante, talvez seja o contrário. Talvez você é brilhante quando você está falando em uma palestra. E aí, nesse caso, super vale a pena você gravar e documentar todas as suas palestras. E depois disso, né, transformar isso em vídeos curtos. Só que não é o meu caso. As minhas ideias mais brilhantes vêm quando eu paro, coloco uma musiquinha e escrevo. E aí, quando eu entendi isso, que eu não precisava me adequar ao que os outros diziam que era um bom conteúdo, que é documente tudo que grave tudo que você fizer e depois coloque isso, foi o contrário. Não, eu escrevo melhor. Então, eu comecei a fazer isso, eu comecei a escrever mais, a fazer conteúdo do jeito que eu gostava. Eu tenho muita paixão por escrever. E quando a gente tem paixão por alguma coisa, as pessoas sentem. E aí eu comecei a, dos meus textos fazer os meus vídeos. Recentemente mesmo eu fiz isso, foi muito bom. Fiz o texto do efeito corona, depois transformei em vídeo. Em menos de uma Eu semana vi, ficou bateu lindo. 300 mil visualizações no YouTube. Então eu fiquei muito feliz, pegou muita atração, porque eu estou aliada com o meu processo criativo de seguir a minha intuição. Então, o que eu digo para vocês é, existem muitas formas de fazer conteúdo, infinitas. Agora, nunca deixe que a sua intuição fique de lado na hora que você for criar. Então, siga a sua intuição, entenda o seu jeito, o seu processo criativo. É muita questão de testes, né? Você vai testando e você vai buscando também se conhecer. Por exemplo, tem um parceiro nosso, o Germano, que ele comentou no início, ele começou a fazer vídeo como todo mundo faz, vídeo de conteúdo, olhando para a câmera e tal, e também não estava indo, as pessoas não curtiam, não comentavam, e é o que a Is falou, não é que isso é tão importante, mas é um indicador. Poxa, se ninguém está comentando, será que é bom? Será que faz sentido? Eu estou gastando muita energia para construir um conteúdo que não vai viralizar ou que não vai gerar algum impacto na vida de outra pessoa. Então é um indicador para você saber se está bom ou não, se está no caminho certo ou não. E aí, no caso dele, ele pegou e falou assim, Tati, eu descobri que é muito mais espontâneo se alguém ficar me filmando. Então, eu estou conversando com o mentorado meu, estou conversando informalmente com os colaboradores da minha empresa, e tem alguém me filmando. De repente, eles cortam, às vezes eu solto uns insights assim que nem eu imaginava, e aí ele pega algo muito espontâneo e vira conteúdo para a internet. Isso começou a dar uma repercussão muito maior. Mas antes dele conseguir ver que era essa maneira informal, ele também fez os testes de outras maneiras que todo mundo estava fazendo e ele percebeu que não estava funcionando, não estava dando certo para ele. Assim como a Is comentou, e foi muito legal Is ter comentado isso, porque eu também tenho sentido. Eu falei, nossa, eu tenho feito os nuggets, porque existem algumas, as pessoas vão criando regras, né, no marketing digital. E aí você fala, tem que fazer, e você fala, tá, então tem que fazer, então vamos fazer, né? E aí você começa a fazer. E você fala, gente, que engraçado, não tá dando tanta repercussão. Eu faço um post, dá 300 comentários. Aí eu faço do Nugget, dá 10 comentários, 30 comentários. Tem alguma coisa errada. Parece que o pessoal não tá gostando desse Nugget. E às vezes a sua audiência não curte, ou a maneira que você faz não combina com você. Você tem que ver se vai combinar com você ou não. Tem gente que é engraçado e vai fazer vídeo engraçado e vai viralizar. Tem gente que é mais inspiradora e vai fazer a mensagem mais inspiradora e isso vai viralizar. Então é muito teste, tentativas e erros que vai ajudar você a chegar no melhor caminho. As nossas regras a gente quem cria. Para quem está começando do zero, é legal se basear em algum outro jeito até você descobrir o seu realmente, sabe? O vídeo não conecta mais? Depende. Porque às vezes, em um vídeo de 1 minuto, eu acredito que o vídeo, no geral, conecta mais sim. Mas às vezes, em 1 minuto,
você não tem tempo em um vídeo para gerar tanta conexão, como, por exemplo, em uma live. Em uma live, 50 minutos com vocês, dá tempo de gerar muita conexão. Agora, independente de ser vídeo ou texto, o que eu acredito que conecta, que é o... Aí já é o tópico 4. Então, o tópico 1, a intenção. O tópico 2, olhar para si. O tópico 3, o seu jeito de fazer conteúdo, você entender. O tópico 4, que se for em vídeo vai conectar, se for em texto vai conectar, se for em áudio vai conectar, que é a sua verdade. Você transbordar a sua verdade. A gente vai falar um pouquinho mais disso. Quando o que você está falando é muito verdadeiro, as pessoas vão se conectar, não importa o formato. Não importa. A verdade, ela contagia. O que é essa verdade? Gente, antes de falar o que é verdade, vamos falar o que não é a sua verdade. A sua verdade não vai ser teorias prontas dos outros que você incorporou como sua. A sua verdade não vai ser coisas que o outro falou e você remodelou, encaixou no seu jeito. Então, tem muita gente que chega para mim e fala: ah, Isis, eu me inspiro tanto em você, eu fiz o texto inspirado em você. Isso não é a sua verdade. Por mais que você... É a minha verdade. Então, assim, quando a gente coloca, por mais que seja boa a intenção, quando a gente pega, toma a verdade dos outros como a nossa, a gente vai parecer um ator quando a gente for falar para as pessoas. As pessoas vão sentir que não é aquilo nosso, porque não é da nossa história. Então, e a sua verdade, ela está muito atrelada ao seu bastidor, ao que você vive, às suas experiências, ao que você faz. Então, tudo que eu falo, eu faço no bastidor, eu procuro fazer. E quando você fala daquilo que você faz, daquilo que você vive, nossa, daquilo que você executa, você ganha muita firmeza, você sabe do que você está falando. Você ganha muita segurança. Então, eu só tô falando isso daqui porque, gente, eu já fiz isso aqui de trás para frente, de frente para trás. E as pessoas sentem que é muito verdadeiro da minha parte. Também a minha intenção em servir. Então, eu realmente me coloco à disposição do meu público. Você também, né, Tati, fala bastante do seu bastidor. Sim, muito. E eu vejo isso, o quanto que se aplica à palestra também. Por exemplo, eu tenho um grande amigo que é palestrante, e ele é um dos maiores contadores de história que eu já conheci. Ele sabe contar história assim, envolvente e tal. E ele é mais do mundo offline do que do mundo digital, sabe? E aí tem uma palestra dele maravilhosa, que ele conta história e tal. E de repente uma outra pessoa contou a mesma história dele, mas como se fosse, tipo, eu contando a história dele como se fosse minha, sabe? Eu falei, gente, uma coisa é eu contar a história dele que eu achei legal, e aí eu conto na terceira pessoa e tal. Outra coisa é tomar posse da história dele e contar como se fosse minha. Só que o grande detalhe é que, pela energia, você sente se isso é real ou não. Então, uma vez a gente fez um paralelo, né? Você pega a história dele, mostra para as pessoas, e as pessoas não sabem de quem é a história. Mostra ele contando a história dele e mostra outra pessoa contando a história dele como se fosse minha, né? Como se fosse dele mesmo. E aí todo mundo sabia de quem que era. Todo mundo falava assim, eu acho que a história de verdade mesmo é desse aqui, ó. E apontavam para a Olha pessoa só. certa. Porque a energia dá para ver, a emoção, o sentimento. Quando a história é sua, você entra na emoção. E eu não sei como que a Isis faz, mas geralmente, olha como que a gente pode fazer do limão uma limonada. Geralmente, nos meus momentos mais tristes, é os momentos onde eu fico mais inspirada para escrever. Então, se eu tô mal, se alguma coisa deu errado, se eu tô triste, aí eu sento e eu começo a escrever. E às vezes eu crio uma história, eu não posto na hora. Eu crio uma história e no outro dia, com a cabeça mais sensata, para não ficar vitimista também. Porque às vezes você tá triste, tá sofrendo com alguma situação. Aí você vai e aproveita para pegar na essência aquele sentimento, aquela emoção. Porque nem sempre é fácil no momento de alegria, de felicidade, você trazer ali as suas dores, seus desafios, como foi. Você vai trazer a sua emoção do momento, né? E também é bom trazer emoções alegres. E aí eu escrevo no outro dia, com outra emoção, eu leio aquilo que eu escrevi e aí eu falo, isso aqui eu vou mudar, isso aqui tá meio vitimista, isso aqui eu acho que pode ser assim, tal. E eu redefino. E às vezes também eu peço ajuda, equipe, lê, o que vocês acham? Qual que é o sentimento que passa, tal, para eu postar. Hoje em dia já
sendo um processo mais rápido. Mas lá no início era bem mais lento esse processo de construção. Porque eu escrevi e falava, acho que está confuso, acho que está complexo. Nem todo mundo que lê vai entender o que eu quis dizer aqui. Então eu pegava, pedia ajuda para os universitários. Agora não, agora eu já comecei a pegar o fluxo de uma comunicação mais clara, mais assertiva, e eu já consigo postar isso mais rápido. Mas explorem as emoções, porque muitas pessoas falham ao contar histórias porque quer relatar só fatos. E uma história com fatos, ela não envolve, ela não engaja, ela não tem impacto. Mas a partir do momento que você conseguir trazer a emoção, o sentimento que você teve naquele momento com a sua história, aí sim você vai conseguir conectar com o seu público. O público vai ler, eles vão sentir como se eles estivessem vivendo a sua realidade. Eles vão falar isso, entendeu? E aí as coisas começam a acontecer nessa parte de conteúdo na internet. Como a gente amadurece toda essa construção. Para mim, não tem outro caminho a não ser você fazer e repetir, e repetir, e repetir, e analisar o que você fez. Então, dentro de todo esse processo da construção do meu conteúdo, eu comecei a fazer e analisar o que eu fiz. Entender, assim, qual postagem eu fiz que deu mais certo. Então, eu vou repetir esse estilo. Qual postagem eu fiz que não deu tão certo assim? Então, eu não vou repetir isso. Então, replicar o que está dando certo e parar de fazer aquilo que você está vendo que não tem tanta atração assim. Beleza? Perfeito, você vai mapeando, né, tudo isso. E olha, gente, essa questão que a Isis comentou sobre fazer, é isso. Eu comecei a fazer um curso de stand-up e aí eu pensei assim, não, eu vou chegar lá e vou ficar rindo do professor, né? E só de ficar assistindo ele eu vou aprender a fazer stand-up. Primeiro que não teve graça nenhuma a primeira aula, aí depois que ele foi me passou um monte de tarefa para casa. Eu saí de lá assim, poxa, vim arrumar mais trabalho para eu fazer. E a tarefa para casa é escreva todos os dias. Escreva 2 machos de papel todos os dias. Mesmo que você não vá usar esse texto para nada. Só escreva. Por quê? Porque é treino. É você praticar. Você vai desenvolvendo a habilidade com a prática. E eu tenho um curso, Isis, de oratória. Nesse curso de oratória eu falo muito para os alunos o seguinte. Tem uma estatística que mostra isso. Para oradores iniciantes, para quem quer começar a falar agora, logo no início, tem que treinar 2 horas para cada 5 minutos de fala. E aí as pessoas falam, nossa, é por isso que eu não tinha um discurso bom. É isso. Você chegava já improvisando, não preparava nada, não treinava nada e queria fazer bonito. Agora, se você é um orador iniciante, é 2 horas de treino na frente do espelho, é pegar o celular, é se gravar, mesmo que você não vá usar esse material. Mas é 2 horas de treino para cada 5 minutos de apresentação. E isso serve para texto, isso serve para vídeo, isso serve para tudo na vida. Quanto mais praticar, mais excelência você vai conquistar. Tem um último passo que talvez seja o mais importante de todos. Que é o seguinte. Você pensar em que tipo de resultado você quer gerar para sua audiência no seu conteúdo gratuito. Para mim, isso virou minha chave. Imagine que o seu conteúdo gratuito fosse como um curso em que as pessoas vão sair dele dando depoimentos. E já com um resultado. Que tipo de resultado você quer gerar para sua audiência no seu conteúdo gratuito? Isso para mim virou minha chave, porque antes eu não tinha. Antes eu ia postando um tema daqui, outro dali, outro de lá. E aí eu comecei a pensar, o que eu quero que minha audiência fale do meu conteúdo, né? O que eu quero que ela faça? Porque eu acredito muito que a gente se torna inesquecível para outra pessoa quando a gente faz com que a pessoa tome atitudes diferentes, com que ela vire a chave, com que ela pense diferente e age diferente. Então, quando a gente encoraja alguém a tomar uma atitude diferente, ela nunca vai esquecer. Então, eu comecei a pensar, eu quero que, do meu conteúdo gratuito, a minha audiência consiga fazer vendas online. Eu quero que do meu conteúdo gratuito as pessoas façam mais lives. Então, eu sempre falo, né? Faça 50 lives, grave seus vídeos, escreva os seus posts. E eu quero também com que ela perca um pouco a timidez da exposição. Se eu consigo isso do meu conteúdo gratuito e eu tô sempre girando em torno disso, falando disso e aprofundando, falando 50 vezes de um tema, do mesmo tema, só que falando de 50 formas diferentes e trazendo bastidor e trazendo uma técnica. Aí, quando isso acontece, a gente cria muita conexão com a sua audiência. Então, a minha audiência chega e fala, Isis, eu fiz uma live
porque você me encorajou e eu nunca vou esquecer da minha primeira live. Então é muito legal quando isso acontece. Então pensa você que está aí do outro lado, que tipo de resultado prático, concreto você quer gerar para outra pessoa. Fale de atitudes, fale do que você faz, fale do que a sua audiência pode fazer de diferente. Estimule, fale de 50 formas diferentes do mesmo tema até que as pessoas entendam. Por exemplo, um assunto que é timidez. Eu já superei minha timidez. Aí uma hora eu falo 10 formas de vencer a timidez. No outro eu conto uma história de quando eu era tímida. No outro eu mostro o vídeo. Eu não só falo, como eu mostro o vídeo de quando eu era tímida, como é que eu era. Aí no outro é uma história de um aluno que era tímido, como é que ele superou a timidez. Então, É o mesmo objetivo, só é que mesmo entregando de objetivo. forma diferente. Perfeito. Uma hora você entrega com storytelling, outra hora com dicas, 5 passos, outra hora com exemplos, com outros cases. Fantástico. E essa questão de ter um objetivo claro, sabe? Ele é muito importante, porque não é sobre você. Ah, Tati, tem que contar muitas histórias. Legal. Mas não é sobre você. É sobre o outro, é sobre quem vai ler o seu post e que sentimento e que emoção que ele vai ter na hora e que transformação que você pode gerar na vida dele, sabe? Então, ter essa clareza até na hora de escrever história, né? Porque na hora que você escreve sua história, beleza, você está contando de você, mas com qual objetivo? É contar o quão poderoso você é contar alguma coisa da sua vida que cada um com seus problemas, né? Cada um tem sua vida. Ou é no final mostrar qual que foi a lição, qual foi o aprendizado que você teve com aquela história e como que isso pode servir de inspiração para quem está lendo ou assistindo o seu post também. Entendeu? Então, esse grande finale das postagens faz muita diferença. É um convite para ação. A partir dessa história, a partir dessa inspiração, vamos fazer isso. Quando as pessoas, gente, isso aqui é dica de milhões também, hein? Dica de milhões, Uhum. anotem aí. Porque quando a gente tem muita clareza de que transformação que a gente quer gerar na vida do outro, de qual que é o nosso objetivo, a gente começa a impactar. E as pessoas só vão seguir. Tem pessoas que falam, ai, como que eu faço para ter mais seguidores? Como que eu faço para conseguir ter um engajamento como vocês têm? Tantos comentários nos posts e tal. É porque a gente tem essa clareza. As pessoas não vão te seguir por você, é por elas, na verdade. As pessoas te seguem por elas. Então, se eu sigo um canal que esse canal me inspira, então todas as vezes que eu tô triste, eu já corro lá, deixa eu buscar uma inspiração aqui, deixa eu buscar um fôlego, uma visão nova. Aí você vai falar, ai, que alento é pro meu coração. Ou senão você vai e fala, tô travando, deixa eu buscar uma ideia, deixa eu buscar um insight para eu desbloquear, para eu destravar. E aí você vai e segue aqueles canais. Então, hoje em dia, o Instagram ele está entregando para pouquíssimas pessoas. E eu tenho tido cada vez mais clareza disso com aquela questão do trabalhar em casa que o Instagram colocou, que aí ele consegue mostrar mais para os seus seguidores, né? E eu falei, gente, tipo, ele mostra 10 vezes mais. O que que significa? Que os meus stories normal, o Instagram não mostra para ninguém. É só se a pessoa for lá no meu perfil para olhar que vai ver os stories normais. Agora, com esse adesivinho dele, aí ele vai estar entregando para muito mais gente ver, visualizar os seus stories. Então, a pessoa tem que querer te ver. Não vai ser o Instagram que vai entregar, assim, sabe? A pessoa tem que ir atrás do seu perfil para acompanhar os seus stories, para acompanhar o seu vídeo. Logo, tem que ser muito útil para ela, tem que realmente agregar algum tipo de valor. E é legal porque teve um momento que a Isis comentou também de concorrência, né? Que na verdade não tem concorrente quando você é autêntico, quando você é singular, por mais que outra pessoa fale da mesma área que você. E aí, para mim, uma das coisas, porque quando eu entrei, eu sou muito competitiva, sabe, Isis? Eu vim da área de vendas, e na área de vendas era ranking, e eu queria ficar em primeiro lugar, eu não consegui, mas eu queria ficar em primeiro lugar. E aí eu fui estudando muito para isso, eu me tornei muito competitiva. Só que aí, de repente, sabe quando uma cortina se abre assim, eu comecei a enxergar um outro mundo? Que não existe concorrente, que o concorrente, pessoas que falam sobre o mesmo tema que você, não é seu inimigo, ele pode ser um parceiro seu nesse processo. Primeira coisa que desmistificou, eu trabalho muito com produtividade. Aí eu ficava, nossa, porque fulano também fala de produtividade e tal. Aí o que que aconteceu? Um amigo meu falou assim, Tati, quantos livros você já leu sobre liderança? Eu falei, vários. Ele falou, e quantos que você já leu sobre comunicação? Eu falei, nossa,
Ele falou, e de produtividade? Eu falei, muito também. Ele falou, então, quem vai fazer um curso com você, vai fazer com outros, da mesma forma que quem fizer com outros, pode fazer com você também. Não é que o mercado é abundante. Existe espaço para todo mundo. A pessoa não tem que acompanhar só você, ela não vai seguir só você, ela vai seguir outras pessoas também, mas ela vai se identificar pelo seu estilo, pela sua forma de apresentar, porque cada um tem o jeitão de ser. E é isso que vai fazer com que as pessoas queiram acompanhar o seu conteúdo. E foi tão disruptivo isso para mim, que aí logo depois eu fui contratada para palestrar num evento, que foi eu e o Christian Barbosa. E, Uau! tipo, era um evento onde os dois iam falar sobre produtividade. E aí a gente ficou, nossa, será que vai repetir e tal? Aí a gente não tinha alinhado nada antes, falamos. Gente, foi tão complementar. A gente não tinha falado nada assim, não foi nada oposto, mas não foi nada igual. Então foi realmente complementar. Tanto é que isso gerou mais 2 contratos. A gente palestrou 3 vezes juntos e era só nós dois de palestrante. Então, olha como que pode. Uma pessoa que seria concorrente se tornou um grande amigo, um grande parceiro. A gente já fez vídeo junto, já fez live junto, já palestramos em eventos. É isso. Não existe concorrência. O mercado ele é abundante, ele é para todo mundo. E a gente tem que se abrir mesmo nesse sentido. Por fim, gente, eu acredito que a palavra que mais guia as mídias sociais todo o trabalho digital é a palavra empatia. A gente se colocar na pele do nosso seguidor. Entender que a gente está falando o conteúdo é para ele, o conteúdo não é para a gente, sabe? Quando a gente entende isso e coloca cada palavrinha para tocar o coração de quem está assistindo, de quem está vendo, de quem está lendo, para inspirar aquela pessoa, para fazer com que ela enxergue diferente, para entender que ela é humana, que ela erra, que ela não se sinta culpada dos erros que ela comete. Então, quando a gente faz o conteúdo realmente adaptado para que a pessoa cresça e evolua junto com a gente, nossa, é muito tocante, as pessoas se conectam, você ganha muito carisma. E eu acredito o seguinte, a gente pode ter o conteúdo técnico mais perfeito do mundo, a gente pode ter as melhores palavras, mas sem carisma, as pessoas não vão gostar da gente, não vão querer seguir a gente. Eu vejo muita gente boa, muita gente tecnicamente preparada, mas que não tem carisma. Então, a pessoa vai te seguir pelo seu conteúdo, mas principalmente ela vai te acompanhar pelo carisma, pelas sensações positivas que você consegue gerar na vida dela. Muito mais importante do que o seu conteúdo técnico é também as sensações e as emoções que você deixa na vida dessa pessoa. Porque pode ser um conteúdo técnico incrível, mas toda vez que eu vejo o conteúdo eu me sinto inferior, eu me sinto mal, eu sinto algo negativo, eu não vou conseguir acompanhar. E quando é positivo, a gente quer estar com essa pessoa todos os dias, quer conviver, quer que essa pessoa seja como se fosse um melhor amigo pra gente. Teve alguma história bizarra ou engraçada que já aconteceu com você no profissionalmente ou no marketing digital? Eu tenho várias histórias assim, mas eu tenho uma mais específica relacionada à palestra. O que aconteceu? Uma vez foi em 2017. Eu fui dar uma palestra para 3.000 pessoas. E eu nunca tinha dado uma palestra para tanta gente. Eu palestrava assim para 1.000 pessoas no máximo e tal. E eu fiquei muito nervosa, porque eu também estava muito tímida, sabe? E aí, sabe o que aconteceu, Tati? O palestrante, o dono do evento foi me chamar para eu entrar no palco. E eu tava lá, né, toda me tremendo e tal, para poder entrar. E eu achei que ele tinha me chamado. Só que ele ainda não tinha me chamado. Aí ele tava ainda preparando para me chamar. Você chegou lá no palco. Aí eu entrei no palco toda. Olá! E ele ainda não te chamei. Aí eu peguei e falei, tá bom. Aí eu fiquei ali esperando e ele se agilizou. E aí eu já comecei falando, ué, gente. Aí eu, tipo, improvisei na hora. Tem que curtir consigo mesmo, viu, maior? Mostra segredo na hora das gafes. Foi uma das melhores palestras que eu dei. Por quê? Porque as pessoas se conectaram muito, sabe? Poxa, essa mulher na época tinha cara mais de menina. Ela errou e tal, o que ela tem para falar? Então já conectou muito, já, as pessoas já quebrou o gelo, né?
Sim, nossa, gente, Então foi pensa. isso. Dá um frio na barriga. O problema é esse, olha que legal. Eu falo que todo mundo tem um friozinho na barriga, tem atenção, até mesmo que já está muito habituado, ainda assim tem esse frio na barriga. Agora você imagina, além do frio na barriga, que é multidão de pessoas e você comete uma gafe, assim, sabe? Tem que levar na esportiva mesmo, curtir consigo. O maior segredo é você curtir com você mesmo. Sabe, eu Sim. conto, falo assim, já aconteceu de cair no palco, muita coisa engraçada assim. Foi nessa hora, você tem que levantar e improvisar, sabe? Mas quanto mais autêntico for, mais as pessoas vão se conectar e vai ficar leve. O restante da palestra vai ser muito mais tranquila. Muito legal a sua Perfeito. história, viu? O que você acredita que foi uma característica sua que te fez chegar até onde você está hoje? Eu acredito que eu sou uma pessoa extremamente executora e muito rápida para implementar o que eu aprendo. Isso é uma característica que eu sempre tive. Eu aprendi algo, eu não gosto de ficar com aquele algo na minha cabeça, eu vou lá e faço. E eu Boa. faço, eu sempre fiz apesar de. Então eu era muito tímida, mas eu ganhei muito dinheiro sendo tímida. Eu ganhei muito dinheiro sem saber. Eu não sabia o meu propósito, mas eu ganhei muito dinheiro sem saber o meu propósito. Fantástico, Então, eu fantástico. sempre fui extremamente executora, fazia, mesmo que eu não soubesse, eu não dava desculpa para eu não fazer. Então, quando eu comecei, eu não sabia nada de internet, de mídia social, de programas, aplicativos, mas se fosse preciso, eu varava a madrugada para entender, mexer em tutoriais em outras línguas, mas eu ia até o fim, até eu entender. E mesmo que eu não tivesse os recursos, eu ia atrás dos recursos. Então, eu sempre fui muito independente para buscar o meu conteúdo. Hoje a gente vive numa era, e o que acontece nessa era que a gente está? Todo mundo tem acesso a todas as informações. E as pessoas viram e falam, eu não sei. E na minha época, o que acontece? Tinha muito menos informação, estava muito mais escondida. Só que a gente tinha muito mais fome para procurar, para buscar. Então, quem se diferencia hoje é quem sabe buscar a informação e se encontrar dentro do universo de informações maravilhosas que a gente tem disponíveis na internet. Fenomenal, é ter fome, fome de ir atrás, e se eu não sei, como que eu faço para descobrir? Como que eu faço para aprender? E vamos implementar, é teste e erro, é tipo startup, errar faz parte da jornada. Muito legal. Me identifico muito com você nessa questão, porque eu vou em um curso e eu já separo uma folha do caderno para eu anotar o plano de ação. Então ele está falando alguma coisa ali, se eu tive um insight, ele nem falou desse insight, mas eu tive uma ideia a partir daquilo que ele falou. Aí eu já anoto, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E às vezes, principalmente quando a gente vai para os grupos de mastermind, que aí são muitas ações mesmo, são muitas ideias, cada um mostra o que está dando certo, você volta desesperado, né? Eu já começo a Uhum. mandar áudio nos intervalos. Eu saio no intervalo, começo a mandar áudio para minha equipe. Nós vamos fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, a partir de agora tal. Essa Tati nem chegou, nem chegou no escritório, já tá querendo mudar o rolê todo aqui, entendeu? E é isso. Perfeito. Então, execução e velocidade, né? Muito bom. Você já pensou em desistir alguma vez? Com certeza, né? E o que te fez não desistir? Olha, o que me fez não desistir? Quando eu iniciei as contas que eu tinha para pagar. Bom, Então, eu sou bem sincera, gente, é isso mesmo. Quando eu comecei, quis desistir várias vezes, entendeu? E eu tinha conta para pagar. Então, tinha uma época que eu morava numa república, eu pagava R$ 1.000 para morar numa república e eu tinha que viver bem, adorei, entendeu? adorei. Sobrevivência. Esses dias eu vi uma Depois, mensagem, eu ri tanto. O pessoal ah, falou assim: como que eu faço para conseguir ser produtivo na quarentena? Aí o outro falou assim: coloca o boleto do seu lado. Pra isso. exatamente. Pega o boleto e Aí, fica olhando para ele. aí depois que eu passei dessa fase de ter dinheiro, tem uma hora que você tem dinheiro, você não precisa mais de tanto dinheiro, você não sabe o que você faz com o dinheiro que você ganhou. Então, aí que vem uma palavra chamada propósito, que aí já é um intuito mais romântico, assim, né, da parada. Então, a gente pensa, poxa, qual o meu propósito? Então, se você parasse hoje de fazer o que você faz, como é que a sua audiência seria prejudicada? Olha, Qual estrago ótimo. a falta do seu trabalho faria na vida das pessoas? Então, por mais que você se sinta pequeno, por mais que você sinta que você está começando,
Eu acredito muito que a nossa palavra pode transformar a vida dos outros. E que quando a gente se cala, alguém do outro lado sofre. Eu penso muito nisso. O dia que eu não faço live, é uma pessoa a menos que eu vou impactar. O dia que eu Olha, deixo de postar, é uma pessoa a menos. Isso hoje me move muito. Realmente, são as pessoas me motivam a nunca desistir. isso está relacionado à timidez também, né? Está relacionado, por exemplo, Tati, eu sou muito tímido. O que é a timidez? É o medo de falhar, é o medo do que as pessoas vão falar se você falhar. E aí é um estado de egoísmo também, porque, poxa, eu tô preocupada se eu vou ter performance, se eu vou ter desempenho, se todo mundo vai me achar legal, ou se eu vou acertar. E a minha mensagem? E o que eu posso gerar de contribuição para as pessoas? O que eu posso gerar de contribuição para o mundo? Isso não conta? Então, eu vou deixar de mudar a vida de uma pessoa, de contribuir com o sucesso dela, porque eu tô com medinho do que as pessoas vão falar ou vão pensar. Haters sempre vão existir, tá? Então, quando a gente começa a ver essa timidez como um estado de egoísmo nosso, aí a gente já falou, opa, preciso ter um propósito, uma causa que seja maior do que eu mesma, do que o meu ego, do que a minha vaidade, para conseguir ir lá e fazer do jeito que eu posso. Com os recursos que eu tenho hoje, eu vou e faço o meu melhor, é isso que importa. E a gente vai melhorando dia após dia. Então é pensar no próximo. E o propósito está muito relacionado a isso, né? A essa contribuição, o que a gente vai fazer que dure mais do que a nossa própria vida. Ao que a gente vai fazer que seja maior do que nós mesmos. Então, esse é o legado que a gente vai deixar. E o meu recado é que a gente faça 1% a mais todos os dias. A gente vai descobrindo o jeito de fazer o nosso conteúdo, alinhando a comunicação para pegar a veia. É dia após dia, postagem após postagem. Então, vamos fazer. Eu acredito que o segredo é fazer 1% a mais, escrever um pouquinho todos os dias. E nessa construção, ao longo do tempo, no longo prazo, a gente chega onde a gente quiser com a nossa comunicação. Fecha os olhos e imagina. Quantos comentários você quer ter por postagem? Quantos seguidores você quer ter? Certo dia, Show! eu imaginei 100 comentários. Isso para mim era muito. Até que eu cheguei em 100 comentários. Eu comecei a fechar os olhos e imaginar 1000. E isso aconteceu e vem acontecendo. Então, você pode visualizar o que você quer de audiência para você. Isso é muito poderoso. Isso vai fazer com que você saia da caixinha e tenha novas ideias para inspirar cada vez mais pessoas.